mercado de capitais tem um papel fundamental para estimular o empreendedorismo, bem como causas sociais, ambientais e urbanas. Esse painel busca apontar para a profissionalização do terceiro setor, bem como a adoção de modelos de governança adequados, instrumentos sofisticados, tais como títulos de impacto social e endowment funds, através do arcabouço jurídico institucional desenvolvido no mercado de capitais brasileiro, um dos mais desenvolvidos do mundo. Então, a ideia aqui é que a gente tem que juntar as jabuticabas, né? A gente tem um mercado de capitais super desenvolvido, a gente tem um código de autorregulação da Anbima, que é maravilhoso, a gente tem um instrumento como a CVM, a gente tem um mercado de capitais desenvolvido e a gente tem muita falta de profissionalização no mercado social, digamos assim, né? Então, a gente quer fazer a ponte entre esses dois mundos. Então, eu queria convidar aqui todos os amigos do painel. Em primeiro lugar, o José Marcos Traeger, que é um consultor associado da RR Donnelley do Brasil, meu parceiro de organização de como tudo começou, que foi o Rio Investors Day. Já falei hoje de manhã, em 2010, outros tempos. Em 3 meses a gente conseguiu captar 3 milhões de dólares para fazer o Rio Investors Day. E esse fórum aqui a gente está conseguindo fazer apenas com 300 mil reais. Então, assim, são outros tempos, é outra realidade, mas o fórum aqui tem como objetivo justamente provar que é possível fazer muito com muito pouco, né? O primeiro palestrante sou eu, um novo modelo de desenvolvimento e oportunidade no mercado de capitais. E vou chamar então o Matheus Aguiar para falar sobre redes empreendedoras e empoderamento da juventude, que ele é presidente do Conselho de Jovens Empreendedores aqui da Serrio, um dos parceiros, dentre vários conselheiros que a gente tem aqui. Eu vou chamar o Marcelo Mesquita, que é sócio da Leblon Equities, para falar sobre mercado de capitais e projetos sociais, sobre endowment funds, alguma coisa que a gente quer introduzir aqui, já vem conversando há algum tempo. Vou chamar o nosso querido Tomás Tosta de Sá, falando sobre incentivando a base da pirâmide e falar sobre a Feira do Dinheiro, nosso grande defensor do mercado de capitais, né? E para fechar aqui os nossos painelistas, o Luciano Porto, que é presidente do Conselho de Segurança, Ética e Cidadania aqui da Serrio, e é o nosso parceiro, nosso voluntário como advogado, que fez o Estatuto do Cariocas em Ação, que a gente vai apresentar aqui hoje para vocês. Tá? Então, vou passar a palavra para o Traeger, para depois fazer minha apresentação. Obrigada pela presença de todos. Obrigado. Alô, vocês estão me ouvindo bem? Ótimo, obrigado. Bem, antes de iniciar os trabalhos desse painel, eu queria agradecer especialmente a Eduarda, ao Pacto do Rio por esse convite, ao Rei, que tem me ajudado muito, e a todos os colegas do Pacto. Queria agradecer também a Tomás Tosta de Sá, porque ele não sabe, eu vou mostrar agora, mas eu roubei um slide lá do IBMEC dele, né, que me impressionou muito, e eu tentei dar uma atualizada nesse slide, viu, Tomás? Muito obrigado. Dito isso, eu pediria aí que se mostrasse o próximo slide. Bem, por que eu acho que nós estamos hoje aqui? Não existe a menor possibilidade de um país como o Brasil voltar a crescer sem a ajuda do mercado de capitais. Eu acho que isso as pessoas não precisam nem entender de finanças para saber que isso é absolutamente mandatório. As conversas que nós vamos ter aqui hoje, e que estamos tendo aqui hoje, versam sobre assuntos que parecem que não têm assim muita conexão com o mercado. Não é verdade. Tudo tem conexão com o mercado, inclusive sustentabilidade, o crescimento da nossa cidade, do nosso país. E como é que eu pretendo provar isso aqui a vocês? Esses números, eu fiz uma pesquisa rápida, principalmente a coluna da direita, que é aquilo ali, quer dizer market cap, que é valor, e traduzindo para o português, né, é a capitalização do mercado. Isso quer dizer o seguinte: você pega o número de ações que uma empresa tem em bolsa, multiplica pelo seu valor naquele momento
Esse é o market cap daquela empresa, o valor de capitalização de mercado daquela empresa. Se você somar de todas as empresas que estão em bolsa de valores, então você compõe aquela coluna da direita, né? Então vamos lá. Esses números da coluna da direita são bastante aproximados, porque os valores das ações, obviamente, oscilam a todo momento, em diferentes formas e por diferentes razões nas diferentes regiões do mundo. Então, esses números são bastante arredondados. Olha só o que está acontecendo. Nós temos hoje um PIB de cerca, que baixou bastante, de 1,5 trilhão de dólares, não é? E temos 359, esse é um número recente, de empresas em bolsa. Se nós pegarmos o valor em bolsa de todas essas empresas, vai dar ligeiramente acima de 0,5 trilhão de dólares. Vamos comparar agora com o que acontece com outras economias. E ao invés da gente começar com Estados Unidos e Reino Unido, onde toda a história começou, e aí a comparação até é meio injusta, né? Mas vamos começar ali pela Coreia. O PIB da Coreia é igual ao nosso, né? Só que ao invés de 350 ações em bolsa, a Coreia já tem 2.000 ações em bolsa. E ao invés de um valor de mercado de 0,5 trilhão, nós estamos falando de 1 bilhão e 200 bilhões de dólares, 1,2 trilhão. A Índia teve um aumento incrível no número de empresas em bolsa. Ela atinge, em diferentes bolsas, cerca de 7.500 empresas. O PIB da Índia é de 2 trilhões de dólares e o valor em mercado das empresas é de 1,5 trilhões. A China é um negócio incrível. A China tem um PIB de 14 trilhões, ela tem 2.600 empresas em bolsa, e isso é só contando as duas bolsas continentais da China, de Xangai e Shenzhen, né? Isso aí não tem Hong Kong, não tem Taiwan. Então nós estamos falando de 2.600 empresas, e de 2015 para cá, o valor de mercado das empresas chinesas em bolsa, que é uma bolsa muito mais recente que a nossa, né, ultrapassou pela primeira vez 10 trilhões de dólares, né? E não se pode dizer sequer que a China é um regime capitalista puro, evidentemente, né? Mas a China há muito tempo que já abandonou a ideia do Estado provedor e de que iria viver sem o mercado de capitais. A prova está aí. Os Estados Unidos é o maior mercado do mundo, aí nós estamos falando da Bolsa de Nova York. Só na Bolsa de Nova York, aqui não tem nem o número do Nasdaq. São 2.800 empresas só na Bolsa de Nova York. O PIB do país é perto de 20 trilhões de dólares e o market cap da Bolsa de Nova York é de 20 trilhões de dólares. Aonde que eu quero chegar? Nós estamos muito longe de tudo que vocês estão vendo aí. E essa reunião de hoje é muito importante porque ela é um primeiro passo, eu acho, para a gente recolocar o país nos trilhos certos da nossa economia. Não adianta a gente querer continuar a perseguir um modelo centrado no Estado, de que o Estado é o grande provedor, que o Estado tudo proverá. Ao contrário, eu modestamente acredito que o Estado é o problema. Quanto menor o governo, mais nós cresceremos. O governo tem que se concentrar naquilo que nós realmente precisamos socialmente, para as pessoas mais pobres, para as pessoas que não têm acesso a um monte de coisas, nada mais justo. Ele tem que prover segurança, tem que prover forças armadas, tem que cuidar das pessoas que não têm os recursos suficientes sequer para sobreviver. Tudo isso é certo. Mas o governo tem que se ater a esses aspectos fortemente sociais. Até a China mudou para esse modelo, né? Bem, para tratar então do que seria o primeiro degrau na recuperação, mais do que importante, na retomada do nosso mercado de capitais, nós temos hoje aqui, como a Eduarda falou, ela própria, né? A Eduarda, ela foi fundadora do Pacto do Rio, presidente dos Cariocas em Ação, é a primeira doutora em economia pela PUC, especialista em gestão de riscos, com 12 anos de sucesso no mercado financeiro. Eduarda é reconhecida internacionalmente por sua gestão inovadora à frente da Secretaria de Fazenda. Está no site. Bem, está no site.
Eu acho que a conversa hoje aqui é muito no início de uma retomada, da necessidade da retomada do mercado de capitais do Brasil e, principalmente, como e de que maneira nós podemos e devemos usar os mecanismos financeiros, profissionalmente, de mercado de capitais, para ajudar as jovens companhias a crescer. Dito isso, muito obrigado. Deixa eu passar a palavra. O primeiro a falar agora é quem, Eduardo? Tá bom, então vamos lá. Obrigada. Eu vou falar sobre um novo modelo de desenvolvimento e oportunidade no mercado de capitais para a nossa cidade. Eu começo colocando aqui, na capa desse slide, uma matéria de, enfim, eu já não sei mais de quando é, mas é mais ou menos 2013, da revista RI, Rony, nosso grande parceiro de velha data. Eu sou do conselho, junto com o Marcelo, junto com o Tomás, do conselho editorial da revista RI, Relação com Investidores, porque nós somos os defensores da causa do mercado de capitais, e eu, particularmente, da necessidade do mercado de capitais para inclusão social. Então, eu venho defendendo essa causa há muito tempo. Então, esse é um artigo que eu escrevi na revista do Rony, que é o nosso sonho de consumo, fazer de novo, assim como a gente fez na década de 80, que foi tão fundamental para o mercado, para o PIB, para o mercado acionário brasileiro se desenvolver. Eu quero criar um mercado de capitais para causas socioambientais. Eu quero criar aqui no Rio de Janeiro uma nova bolsa de corretores de bem-estar, de qualidade de vida, que é isso que a gente quer. Então, venho defendendo essa ideia há muito tempo. Tem um artigo aí falando de tudo que a gente quer, toda essa indústria de asset management, o Marcelo é do Lebron Equities. Então, a gente tem uma indústria, particularmente no Rio, de administração de recursos independente, muito sofiscada. E é muito bom. A qualidade de vida do Rio é muito boa, pode ser muito melhor, pode ser muito mais seguro. Então, assim, quando eu comecei tudo isso, há 8 anos atrás, era porque eu não queria deixar a minha cidade. Então, agora é muito triste ver que 70% dos cariocas querem sair do Rio de Janeiro. Não saiam, tem muita coisa para a gente resgatar, para a gente revitalizar. A gente não perdeu essa guerra ainda é possível colocar a nossa cidade, nossa metrópole, rumo a um desenvolvimento sustentável, com controle social, com transparência, e é isso que a gente prega, e é isso que a gente acredita que o mercado de capitais é fundamental para desenvolver. Sim, com certificações, com segurança. Então, é um pouco isso que a gente quer trazer nesse painel. A gente não tem solução, a gente está começando um processo de discussão que visa, eu apresentei hoje de manhã, a carteira de projetos do Cariocas em Ação. Mas a gente tem como objetivo, com esse fórum, instituir um Endowment Fund, que o Marcelo vai explicar, que o Luciano vai explicar, que é um fundo que garanta a permanência desse fórum, e dessa iniciativa que a gente começa aqui hoje. Mas, assim, o meu artigo é menos importante. Nosso ex-ministro da Fazenda, Joaquim Levy, antes de ser convidado pela Dilma para ser ministro da Fazenda, tem um artigo, que eu dei umas contribuições, os pitacos, justamente para falar sobre essas finanças verdes, Londres é uma grande inspiração para a gente, com relação à gestão urbana, com gestão metropolitana, com mercado de capitais global, com certificadores independentes de política social. Então, assim, nessa coisa de mercado de capitais, o nosso alvo, a nossa meta, ou a nossa meca, é um pouco de Londres. Agora menos, enfim, a gente estava discutindo um pouco isso aqui no Índice de Progresso Social. Cada vez mais os jovens têm que ter mais voz. Então, eu acho que, na verdade, a eleição com relação à saída ou não da Inglaterra, do Reino Unido, da União Europeia, deveria ser ponderada proporcionalmente à expectativa adicional de vida, porque os jovens têm que opinar mais do que os idosos. Enfim, Marcelo discorda, mas é uma questão de que o papel dos jovens é fundamental. O mundo é dos jovens. Eu sou velha. Tudo que eu quero é passar a bola mais redonda para minha filha Maria, que está ali, que tem 15 anos. A gente quer uma cidade mais segura, mas principalmente mais justa.
para os meus filhos, para os meus netos, para os filhos, para os netos de todo mundo que mora na favela. Então, é isso que a gente quer. O papel do mercado de capitais é fundamental para certificar, para avaliar, para dar idoneidade nesse processo como um todo. Então, Joaquim Levy falou da potência da indústria financeira, uma indústria financeira diferenciada, focada em finanças verdes, para o Rio de Janeiro, nesse livro do Fábio Giambiati. Então, está tudo escrito lá. Nesse livro, né, do Fábio, ele fala justamente sobre o depois dos Jogos, pensando o Rio para o pós-2016. Está tudo lá. Né, é isso que eu falo. A gente não precisa fazer mais tantos seminários, mais tantas discussões. A gente já sabe o que fazer. A gente não sabe como fazer. E esse fórum aqui pretende discutir um pouco isso. Tá? Então, a gente já discutiu aqui com várias pessoas, né? Então, uma outra capa da revista RI, há coisa de 3 anos atrás, o BNDES fez um requerimento para a CVM, foi o Wegelin, que atualmente é diretor da FAPES, justamente para tentar instituir o mercado de fundos de investimento socioambientais, que seria uma nova classe de fundos que trariam não só retorno financeiro, como também retorno social e ambiental, e aí várias considerações jurídicas com relação à regulamentação 157. A CVM, na época, era Maria Helena não queria regulamentar a ONG, mas a ONG não é que você vai regulamentar, e sim um recurso. Então, é uma série de discussões. Então, teve, assim, umas 6 páginas de revista aí, a gente discutindo, e essa agenda que a gente está retomando, através do Marcelo Mesquita, do Luciano, junto agora à CVM. Né? Então, assim, eu trouxe um trecho, não dá para ler aqui, mas da minuta da carta que o BNDES já mandou há 3 anos à CVM. Né? E tudo isso está lá na revista, e depois vai estar no nosso site. Então, ele pede uma nova lógica de consumo consciente, de redução de emissão de gases de efeito estufa, de bottom line, de bottom up, de desenvolvimento, uma série de coisas que eu não vou ler aqui, mas já está tudo trilhado, tudo traçado, é isso que a gente tem que implementar. Há várias questões jurídicas, né, que têm que ser discutidas, mas é um processo, a gente espera que no prazo de 1 ano, em junho de 2017, a gente já tenha passado aqui por essas questões. Tá? Então, assim, com relação a oportunidades para o Rio, a gente já tem tudo escrito no livro do Fábio Giambiati, já tem um artigo do Joaquim Levy, não vou ficar repetindo com relação a quais são as nossas vocações naturais, economia criativa, falei de um eixo, que é esse de mercado de capitais, de corretores de bem-estar. Né? O que eu queria falar mais aqui no tempo que eu tenho é sobre esse novo modelo de desenvolvimento. Né? E a questão com a qual eu me deparo há muito tempo, o Ferreira Goulart colocou, nessa discussão de esquerda e de direita, ele colocou com muita propriedade, não basta ter razão, né? Fazendo uma meia-culpa com relação aos socialistas e etc. A pergunta que a gente quer responder é como estimular a iniciativa criadora de riqueza e, ao mesmo tempo, valer-se da riqueza criada para reduzir a desigualdade. Então, acho que essa é a questão fundamental do mundo de hoje. A gente viu o desenvolvimento de um mundo capitalista concentrador de renda que nos levou a todos a um índice de qualidade de vida, de bem-estar muito baixo. Então, nós economistas, é um equilíbrio de cela que, para sair desse lugar de baixa qualidade de vida para pobres e para ricos, a gente precisa de esforços coletivos como o que a gente propõe aqui no Pacto do Rio. Então, o pacto eu apresentei aqui hoje de manhã, não vou repetir, mas é uma PPP6, uma parceria público-privada de 6 segmentos. Porque todo mundo fala do setor privado, o setor público e a sociedade civil. O que a gente fala é que a sociedade civil não pode ter 1/3 só da conta. Ela não se sente representada. Então, a gente aumentou a participação da sociedade civil nesse pacto para colocar partes fundamentais e atribuições fundamentais dos organismos internacionais, do terceiro setor, do setor de pesquisa e da própria população que está na base da pirâmide e que não se sente representada por nenhum dos outros 5. Né? Então, a gente tem que fazer
formas da população se sentir representada. E o que a gente mostra, né, o pacto foi um processo colaborativo de 3 anos, então esse gráficozinho até foi feito com a ajuda da Accenture, que passou 4 meses voluntariamente trabalhando com a gente, é um jogo de ganha-ganha. O jogo é de soma positiva. Ninguém perde, um fortalece o outro. Então, tem valor a ser compartilhado. Então, o que a gente prega e que a gente mostra e que a gente exerce é que é possível prosperidade, mesmo que sem crescimento. Isso é uma das fontes de referência, é o Tim Jackson que fala isso, sobre prosperidade sem crescimento, e que é o que a gente tratou no painel anterior, que é justamente você pode gerar progresso social substancial, mesmo sem crescer a renda. Né? Mas, enfim, na apresentação de manhã, a gente falou sobre o aspecto motivacional e etc. Mas eu sou economista e muita gente não leva a sério se eu não usar um linguajar de economia. Então, basicamente, o que eu tenho para propor para vocês, não só para vocês, como todo mundo que pensa em ciência, é um programa, é um problema de otimização dinâmica, que é isso que a gente quer resolver no mundo. Tá? E nessa fórmula, eu resumo tudo que eu estudei desde o doutorado de economia. O que a gente quer fazer no mundo? Não é maximizar PIB per capita. A gente já discutiu, a gente quer qualidade de vida, a gente tem que focar o cidadão. Então, a gente tem que maximizar o valor presente de hoje até o final dos tempos do índice de qualidade de vida humana. Aí, nessa fórmula, tem todas as discussões morais dos nossos tempos. A gente quer preservar a qualidade de vida humana ou dos seres vivos? A gente vai preservar a biodiversidade por causa das nossas gerações, dos nossos filhos, dos nossos netos, ou porque tem um amor especial pelos golfinhos? Então, são questões sem crítica nenhuma. Eu estou falando uma questão, é a qualidade de vida humana que a gente está falando? Mas a gente está falando de hoje e do amanhã. Então, a questão ambiental é fundamental pelo amanhã. Ou por si só, não sei. Né? Então, nessa fórmula, tem todas as questões que a gente está discutindo ultimamente, morais, culturais do nosso tempo. Né? Mas não é só isso. Então, a gente tem uma função de maximização, tem que ser até o final dos tempos, da vida humana na Terra. Né? E o que a gente está focando é a qualidade de vida de todos os tempos. Mas tem um produtório aqui, que é o quê? E são os territórios. Então, aí também tem uma questão muito técnica, porque, na verdade, assim, o meu papa, o melhor economista social do Brasil disparado, é o Ricardo Paes de Barros. Ele desenvolveu um indicador, Índice de Desenvolvimento das Famílias. Foca em família. Focar em família é muito caro. Você tem que acompanhar cada uma das famílias, lógico, com a amostra, etc. Mas território é mais fácil transformar um território. Porque, na verdade, você tem essa questão da coesão territorial que a gente está buscando em Manguinhos, para fazer um pacto local em Manguinhos. Então, o território é muito importante. Então, o que a gente quer provar é que transformando um território, que é o izinho igual a 1, é Manguinhos. Então, transformando um território, a gente, com esse pacto, com essa integração entre os setores, a gente pode transformar um e pode transformar N. Tem outras questões complexas, que é o NT. Quantas comunidades a gente quer afetar positivamente? E a questão da imigração? E a questão da migração? E como é que o Rio vai ser uma cidade próspera no meio de uma região metropolitana super pobre? Como é isso? Como que a gente gera externalidades positivas para os nossos entornos para gerar um crescimento de baixo para cima? Então, é isso que a gente quer com o nosso pacto. Né? E a gente, no pacto, a gente é pequenininho. A gente quer ser só óleo de embreagem. A força toda é pública, é privada. Mas a gente quer gerar indicadores, caminhos possíveis. Né? Então, a gente tem que se sujeitar há uma função de produção, que aí aqui é o Amartya Sen, que a gente tem, o meu ponto é que o nosso capital financeiro, infraestrutura é alto, o nosso capital humano é alto, nosso capital natural é altíssimo, né? O Brasil tem tudo para ser uma superpotência de biodiversidade.
mas o nosso capital social é muito baixo. Isso daqui é o conjunto de informações existentes. Então, o pacto foca no capital social, na mediação, na integração e na base de informações qualificada e compartilhada, que é o que a gente abordou no primeiro painel. Então, esse conjunto de informações tem que se qualificar e se ampliar e ser compartilhado, e esse capital social tem que aumentar para a gente conseguir evoluir. Então, essa fórmula de maximização que estava por trás do meu problema, do algoritmo que eu tenho que resolver para montar a carteira de projetos do Pacto. E a gente está criando, então, um Fundo de Resiliência Metropolitana, que a gente está lançando hoje, tá? Que é a forma como a gente vai querer financiar esse projeto para a gente chegar no Centro de Resiliência Metropolitana daqui a um ano, em junho do ano que vem. Né? Então, a gente tem um mapa de parceiros e produtos. A gente está explicando isso ao longo dos 2 dias de seminário. Daí a dificuldade de explicar o Pacto do Rio em 10 minutos, às vezes, que você tem numa entrevista, numa televisão. Na verdade, é um processo de construção de muito diagnóstico, né? Tudo que a gente faz é muito diagnóstico, para agora a gente sair com uma carteira de projetos baseada em todo esse diagnóstico, um processo de 3 anos colaborativo que eu apresentei aqui de manhã, para agora chegar na fase de captação de recursos para essa carteira de projetos. Então, a gente tem o portal do Cariocas, que faz a ponte desse fórum de sustentabilidade que a gente quer que seja permanente. Está ali a Luciana, da Agência 3, que é a nossa parceira. A gente quer uma agência central, Protásio, nosso chefe aqui, tanto do Matheus quanto do Luciano, como uma agência central para garantir que essa roda continue rodando. O IEG, que é nosso parceiro de formação dos agentes de cidadania, que se apresentou hoje de manhã. A Rede Progresso Social, também falando dos indicadores e como esse índice é importante, porque pega necessidades humanas básicas, oportunidades e fundamentos do bem-estar. Justamente é isso que a gente quer gerar para os cidadãos. Né? E o Pronatura, com a Agência de Desenvolvimento Local, de empreendedorismo, de base de pirâmide, para a partir daí a gente transformar, então, a comunidade de Manguinhos. Só para fechar, as referências básicas da minha apresentação, a gente fala aquela coisa bonita, motivacional, tem muita ciência por trás, né? E basicamente eu divido aí as fontes de informação, a parte mais de finanças sociais, a parte de gestão territorial, eu discordo do Eduardo Gleiser, enfim, e uma parte muito do Foucault, principalmente, vem do Nietzsche, mas depois do Foucault, que essa questão Foucault, apesar de ser um cara de esquerda, foi taxado como neoliberal no final da vida. Né? Então, assim, o que eu prego é justamente a terceira via, o melhor da direita, o melhor da esquerda, porque só assim a gente vai colocar a mandala para rodar. Obrigada. Só para fechar, sempre falta mais um, e a gente está baseado também numa teoria de redes, e aí o Paul Baran, que é o cara que o Tomás Lara, não sei se está aqui, foi o cara que me indicou e etc. A gente saiu de um modelo centralizado, do Pacto do Rio no IPP, a gente está numa fase do modelo descentralizado, com a mandala dos 6 poderes, 6 representantes de cada um dos setores, para a gente tentar atingir, em junho do ano que vem, um modelo distribuído, autofinanciável, autossustentável e que se perenize a partir de junho do ano que vem. Obrigado. Bem, em seguida, eu gostaria de chamar o Matheus Aguiar, presidente do Conselho dos Jovens Empreendedores da Associação Comercial do Rio. O Matheus vai nos falar sobre redes empreendedoras e o empoderamento da juventude. Não é isso, Matheus? Mais ou menos. Eu fiz uma mudança de planos aqui. Eu até queria pedir desculpa aí para a Duda, mas eu acho que vai ser para o bem essa mudança. Antes até de eu falar um pouquinho sobre o que eu vou falar, né? Eu só queria conectar um pouquinho com o que a Duda falou. Eu acho que quando a gente fala sobre mercado de capitais, quando a gente fala sobre conexão de setores a favor do desenvolvimento, e muitos dos frameworks que a Duda mostrou ali, teoria das redes, tudo isso está conectado com o pensamento de ecossistemas, né? Então, até quando a gente vai falar sobre mercado de capitais, ele é uma consequência de um ecossistema empreendedor saudável. E é interessante trazer esse conceito de redes e de ecossistema, porque ninguém faz nada sozinho, né?
por mais que existam pessoas que lutam por algumas bandeiras e desenvolvem um trabalho nessa área, você depende de diversos setores para fazer isso acontecer. Então, eu sempre retorno aí, mais uma referência, Duda, que eu acho que vale a pena a gente trazer, ao framework de ecossistemas empreendedores do professor Daniel Eisenberg de Babson. Porque ele mostra que para você criar um ecossistema realmente saudável, você tem que envolver setor público, acesso a capital, o mercado tem que ser receptivo à inovação, você tem que ter órgãos de suporte, como consultorias, órgãos de fomento, e o fator de educação e inovação, ele também é um item-chave, porque você não consegue criar soluções se você também não tem uma base de educação, de inovação, de investimento em conhecimento. E esse foi um dos motivos de eu mudar um pouquinho da minha fala aqui hoje, porque tem alguns temas que tiram o meu sono, assim. Muitos relacionados às novas evoluções que a gente está para presenciar na área de tecnologia e de inovação e como isso vai afetar o comportamento das pessoas, a maneira como elas se relacionam entre elas e como elas se relacionam também com seus produtos, suas empresas e suas organizações. E hoje o mundo está passando por diversas dessas mudanças. Eu vou contar algumas historinhas aqui para ilustrar um pouco do que eu estou falando. Só que, para a gente poder participar dessas mudanças de maneira efetiva e trazer isso para a nossa matriz, para que isso possa ser uma fonte de geração de valor, uma fonte de geração de riqueza, a gente tem que tomar algumas decisões. É por isso até que eu trouxe esse nome um pouquinho clichê para a apresentação do Futuro é Agora. Eu não consegui pensar em uma coisa melhor. Mas a ideia é mostrar um pouco sobre qual vai ser a tsunami que está vindo por aí quando a gente fala sobre inovação. Como inovação ele é um conceito importante para falar sobre mercado de capitais, desenvolvimento social, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento do ecossistema empreendedor. E o que a gente tem que fazer agora para participar disso e para realmente ser protagonista nisso. E não somente falando da perspectiva de competitividade, mas também falando da perspectiva sobre desenvolvimento sustentável. Porque quando eu falo sobre geração de conhecimento, geração de valor compartilhado, impacto social, eu também resolvo meus problemas locais, resolvo meus problemas dentro do território. Então, eu vou contar umas historinhas aqui e, no final, eu vou tentar fechar um pouco dessa ideia sobre como que a educação ela precisa mudar para a gente poder entender um pouco desse mundo que a gente está vivendo. Tá? Só uma breve introdução. Hoje eu trabalho na área de educação e tecnologia, então é um pouco disso que eu tentei trazer, um pouco desse drive, do que eu já tenho estudado sobre essas revoluções tecnológicas e na maneira como a nossa relação com a tecnologia, com a inovação e com as pessoas tem que mudar. Então, falando um pouquinho usando um exemplo sobre design, né? Algumas das evoluções. A gente tem N evoluções acontecendo no mundo nesse exato momento. Então, você tem a fronteira da inteligência artificial, que ela está sendo desbravada, a fronteira da biotecnologia, a fronteira da nanotecnologia. E a gente tem uma fronteira de como a gente produz coisas e se relaciona com as coisas que a gente produz, que também está mudando. Então, quando a gente fala sobre design, a gente pensa em produtos que resolvem questões, que resolvem problemas do nosso dia a dia, então uma cadeira mais confortável. Esses produtos elas trazem o seu aspecto artístico também, entre beleza, estética e uma série de outras coisas. E quando a gente pensa em design, a gente pensa em produtos como esse. Só que esse produtinho aqui, que também tem a ver com design, ele traz um fator diferente, a maneira como ele foi produzido. Isso aqui é um vaso que ele foi impresso em 3D. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre impressoras 3D, né? E o quanto que isso talvez mude a nossa vida, porque hoje a gente compra o produto, mas no futuro muito breve você vai comprar pelo design e você vai produzir isso na sua casa. E o que tem de diferente desse vaso e de diversos brindes de impressora 3D que vocês já devem ter visto por aí? Esse vaso ele foi impresso em metal. E isso é uma fronteira, quando falo em termos de produção de produtos, que ela está começando a ser rompida. Porque cada vez mais a impressora 3D você vai poder produzir utilizando materiais completamente diferentes. Isso vai abrir uma gama de possibilidades enorme quando a gente pensa em produção. Eu não sei se vai rodar o vídeo, eu acho que não está rodando. Tudo bem. É que isso daqui... obrigado. Essa aqui hoje é um exemplo de uma empresa que ela está buscando desenvolver como que ela começa a produzir mais rápido, imprimir mais rápido com materiais diferentes. Então, se o vídeo mostrasse, ia ter umas impressoras bem legais com várias cabeças produzindo alguns objetos aí inimagináveis de serem feitos de outras maneiras produtivas. Isso mostra que cada vez mais a indústria está começando a mudar para poder se antecipar a essa revolução que a gente está vivendo hoje em termos de inovação.
Além disso, a gente tem um outro fator que eu vou colocar aqui, além de materiais e modos produtivos, que é a capacidade de processamento da máquina, né? Hoje, quem já deve ter ouvido falar na Singularity University, aí, que é uma das principais instituições de ensino que pensam no futuro, eles falam do momento da singularidade, que é o momento onde o computador ele vai ter uma capacidade de processamento maior que o cérebro humano. Quando essa fronteira ela se romper, a gente vai ser capaz de criar coisas que a gente não tem nem a capacidade de imaginar. E com o advento aí do aumento de processamento no processo produtivo, a gente traz mais um conceito do design, que é o design generativo. Através do design generativo, a gente usa máquinas para pensar o design ao invés de seres humanos. Olha que coisa louca. Imagina, você chega para um computador e fala bem assim, eu quero produzir um produto que faça isso, e as minhas restrições são essas. E a máquina vai lá e cria o design desse produto para você. É uma coisa muito louca, né? E esse aqui é um dos resultados disso. Eu sei que nenhum de vocês vai reconhecer. Alguém faz ideia do que seja isso aqui? Não? É uma forma meio diferente, né? Isso aqui, na verdade, é um radiador, um dissipador de calor, feito por um computador. Então, a máquina, ela pensa designs muito melhorados em compensação ao ser humano. E é interessante você ver uma tendência desses designs generativos, que eles se aproximam de formas orgânicas. O que mostra também que, talvez, na natureza, a gente tenha passado em milhões de anos de melhoria de design de seres vivos e de coisas, e que o computador hoje, quando está chegando no nível de processamento maior que o ser humano, ele consegue pensar em coisas que vão se aproximando disso. Então, a brincadeira é o seguinte, eu vou lá, tem um modelo matemático, tem um software, tem uma capacidade de processamento enorme, e eu falo, computador, eu quero que você crie um produto que faça isso, e as minhas premissas são essas, tem que usar esse material, tem que aguentar essa temperatura, tem que fazer isso, isso e aquilo, e o computador vai lá e cria para você. Esse aqui é um case, se puder tentar botar o vídeo. Se não tiver vídeo, vai ficar um pouquinho mais sem graça, mas eu consigo contar para vocês. Esse aqui é um case da Airbus. A Airbus ela queria trazer um pouco desse design para os seus aviões. E aí eles fizeram diversos testes, né? E um dos testes iniciais, para pensar no avião do futuro, que é o que ia passar aí, foi substituir algumas partes de alguns aviões que já existem. Então eles pegaram, por exemplo, isso aqui, para quem andou de avião, é uma paredinha que fica ali atrás do piloto, onde os comissários de bordo eles se sentam quando vai pousar o avião. Então, aquilo tem que resistir a um determinado peso. Então, tem uma cadeirinha aqui que abaixa e aquilo ali separa a tripulação dos comissários, né? Então, eles pegaram para fazer um teste nessa pequena parede. Isso aqui foi o design que o computador fez para eles. Ele pensou na melhor otimização do que seria essa placa. Então, o que ele fez? Ele mapeou onde estavam os pontos de força, né? Onde que precisava aguentar mais peso, e ele fortalece isso. E onde você não tem muito esforço, ele tirou o material dali, porque ele foi mais produtivo. Então, ele fez isso que parece uma teia de aranha, parece um esqueleto, parece uma coisa que talvez a gente não pensaria naturalmente. O computador criou esse design. E aí está, por exemplo, essa porta que é muito mais leve, usa muito menos material e pode aguentar um peso muito maior, feito exclusivamente por um computador. Isso ainda está numa fase dessas brincadeirinhas, de algumas coisas mais iniciais, de como a gente produz, né? Mas cada vez mais, com os processos produtivos avançando, a gente vai ser capaz de criar uma gama de produtos e de soluções que a gente não tem capacidade de entendimento para fazer isso hoje. Então, o que eu quero trazer com isso? Que o skill set de um desenvolvedor de soluções, de um empreendedor, de um designer, é muito mais em entender como ele usa essas ferramentas para resolver o problema do que ele efetivamente fazer um trabalho operacional que ele fazia no passado. Essa aqui é uma outra empresa, uma outra história que eu vou contar para vocês, de uma empresa que ela trabalha testando carros no seu limite máximo, né? Então, ela pega uns carros e monta como se fosse um autorama em tamanho real e testa esses carros até o limite, como se fosse um Hot Wheels em tamanho real. Então, eles são especializados em fazer umas máquinas que aguentam muita coisa, então eles são muito bons nessa área de engenharia. O que resolveram fazer um teste com eles? Pegaram essas máquinas, colocaram um monte de sensor nessas máquinas, e aí, durante uma semana, eles colocaram um piloto profissional para testar esse carro ao limite. E aí ele foi vendo, com esses sensores, foram vendo onde que tinha aplicação de força nesse carro, onde ele aguentava, o que ele não aguentava, e depois pegou essas informações e guardou no computador. Eles pediram depois para uma máquina fazer o design, que apareceria aqui, muito lindo, mas está sem vídeo, onde ele chegou nessa forma aqui de um chassi de carro aprimorado,
que ele utiliza muito menos material e que ele é uma forma bem orgânica também. Já utilizando os dados que foram imputados ali no sistema para poder chegar nessa forma. Eles falaram bem assim, muda a liga metálica, muda para titânio agora. Mudou e chegou nesse formato que é ainda mais surpreendente. Então, essa é uma das barreiras de inovação que a gente está se deparando hoje no dia a dia, né? E o quanto que hoje as pessoas que fazem inovação, que desenvolvem novos produtos, elas estão se preparando para esse mundo, onde você vai ter máquinas, você vai ter novos meios de produção, e você vai ter N outras revoluções tecnológicas que vão acontecer. Só para você ter um exemplo, hoje a gente já tem laboratórios que estão imprimindo células vivas. Tem laboratórios que já estão imprimindo próteses que você consegue conectar ao sistema nervoso de uma pessoa e ela controla a prótese com o próprio cérebro. Você tem diversos outros drives tecnológicos que estão realmente mudando o mundo e melhorando a vida das pessoas. E aí que entra exatamente um ponto-chave. Como que a gente educa os profissionais de hoje para esse futuro? Porque a gente tem que tomar uma decisão hoje, se a gente quer só acompanhar de camarote, ou se a gente quer realmente tá dirigindo esse futuro. E a gente olha para as escolas de hoje, muitas vezes a imagem que chega na nossa cabeça é essa, de um professor na frente de um quadro negro, e onde os alunos eles têm muito pouco espaço para experimentação. Hoje, muitas vezes na escola a gente trabalha com desenvolvimento, a gente consegue resolver problemas simples, né? O que é um problema simples? É aquele que eu tenho uma receita de bolo. Se eu aplicar aquela receita, eu resolvo ele sempre da mesma forma. Problemas complicados, muitas vezes. O que é um problema complicado? É um problema que, se eu dividir, eu consigo dividir ele em vários problemas simples. Então, eu pego, desdobro ele, complicado vem de dobrado, né? E eu boto vários problemas simples, então, quando eu dividir eles, eu consigo resolver eles facilmente. Agora, os problemas complexos, a gente não está preparando hoje os profissionais do futuro para resolver problema complexo. E o problema complexo é diferente pelo seguinte, eu só resolvo um problema complexo, eu não consigo resolver ele dividindo em problemas menores em problemas simples. Ele tem muitas variáveis que estão completamente conectadas entre si. Então, para resolver um problema complexo, eu estou ali, eu tenho que testar uma coisa e depois ver como aquele sistema vai reagir. Testar uma coisa e ver como aquilo vai reagir. E ajustando, e adaptando, e aprendendo junto com o problema. Então, hoje, na educação, a gente trabalha muito o desenvolvimento de problemas simples e complicados, mas a gente não traz a complexidade de resolução de problemas complexos. E como que a gente faz para fazer isso, né? Esse aqui é um caso legal de um menino que ele colocou alguns sensores eletrônicos em umas bananas e ele fez um teclado para ele, utilizando tecnologia de baixo custo. Você não vai ver isso aqui jamais numa escola. Só que imagina o quanto que ele teve que pensar e o quanto que ele teve que aprender para poder chegar e se divertir com essa banana no final da aula dele, né? Ele teve que aplicar uma série de conceitos que, às vezes, para a gente, quando a gente aprendeu, devia ser chato eu aprender eletrônica, aprender física, aprender matemática, e para esse cara virou divertido. Agora, como que a gente faz com que isso seja possível dentro de uma sala de aula? A ideia é você unir contexto. Então, quando você traz o aprendizado para dentro de um contexto, nesse caso foi um desafio. Como você vai montar o seu brinquedo com as bananas? Você soma contexto, você soma comportamentos. Então, para ele montar isso com as bananas, ele tem que ser um aluno engajado, ele tem que pensar em resolver problemas, ele tem que pesquisar, ele tem que ter uma série de comportamentos e de soft skills para poder resolver isso, que não depende só do conhecimento técnico. E, finalmente, juntar isso com tecnologia, ou seja, o que você tem de recursos disponíveis para resolver. E aí, quando eu falo de tecnologia, apesar de eu ter trazido vários exemplos de alta tecnologia, baixa tecnologia também, tecnologia de baixo custo também. Uma banana eu vou ali na feira e compro. Um kit de eletrônica é uma coisa muito barata e que é possível você investir dentro de uma escola com poder aquisitivo menor. Então, unindo contexto, comportamento e tecnologia, você consegue trazer novos drives para a educação que permitem crianças, como esse cara aqui, desenvolverem um sistema eletrônico que talvez eu não sei desenvolver hoje, sendo que eu já fui formado, já fiz engenharia, larguei engenharia, me formei em administração e talvez esse cara saiba fazer isso melhor do que eu. E, muito mais, e além disso, do conhecimento técnico, ele tem uma cultura de resolução de problema e de sentir dono mais do que eu também. E aí só uma coisa legal quando a gente fala sobre esse lance de cultura maker, né? Existe uma frase que me pegou, que é o seguinte, você não é dono de nenhum produto se você não souber consertá-lo. Ou seja, você sempre vai depender de alguém para consertar para você.
Se eu não sei consertar minha televisão e ela der problema, eu não sou dono dela, eu vou ter que chamar uma assistência técnica para consertar. A assistência técnica é dono da minha televisão. Então, quando a gente desenvolve nas crianças esse senso de experimentação e de descoberta, eles passam a ser donos disso e eles podem ser, no futuro, empreendedores que vão desenvolver novos negócios dentro de uma matriz de base tecnológica e uma matriz de ousar, que hoje, muitas vezes, o nosso empreendedor que sai das suas universidades, o jovem empreendedor, ele nunca foi incentivado a isso. E, para isso, é muito importante que as escolas, cada vez mais, deixem de ser aquele quadro negro, elas passem a se tornar espaços makers, que são espaços onde o aluno vai poder experimentar, vai poder criar seus próprios projetos, vai poder utilizar tecnologias, vai poder se divertir e vai poder errar. Porque o erro ele faz parte do aprendizado. Quando você tem medo de errar, a ponto de você não tentar, isso é uma coisa que parece besteira quando eu penso em educação, né? O aluno que está com medo de errar, para o professor não chamar a atenção dele. Mas quando eu penso em empreendedorismo, eu estou falando de assumir riscos. Uma pessoa que tem medo de errar não assume risco. Uma pessoa que não assume risco não empreende. A essência do empreendedorismo é assumir riscos. Na pior das hipóteses, você está empregando o seu tempo naquele projeto, mesmo que você não esteja com um capital tão grande empregado. Então, a gente tem que começar a formar essa base de pessoas para resolver problemas complexos, para desenvolver comportamentos empreendedores e para se sentir dono da tecnologia, para que esses caras no futuro eles possam ser empreendedores e possam desenvolver negócios que vão estar valendo milhões e que vão estar acompanhando todas essas revoluções tecnológicas que a gente está vendo na nossa frente. E aí, um exemplo de como uma criança pode utilizar um espaço maker, então está montando sua casa, está se divertindo ali, e parece ser uma atividade que é uma brincadeira, mas, na verdade, talvez eles estejam sendo muito mais exercitados do que a gente, quando a gente estudou. Esse é um exemplo legal, que quando você utiliza, por exemplo, kits robóticos que crianças podem montar, a gente traz o conceito do STEM, que é a união de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Então, o aluno monta o robô, aprende conceitos de física, aprende conceitos de matemática, aprende conceitos de resolução de problemas, tudo isso contextualizado dentro da aula. Então, é o momento realmente da gente começar a reinventar essa nossa educação, porque senão a gente deixa de trabalhar um desses eixos do nosso ecossistema empreendedor e deixa de fomentar a inovação. A inovação tem que começar a ser fomentada na base, senão a gente sempre vai ter medo de inovar. E aí, só encerrando, né, eu acho que a mensagem era exatamente essa. A provocação que eu queria trazer aqui é o seguinte: a gente está falando sobre mercado de capitais, a gente está falando sobre território, a gente está falando sobre conexão de redes, a gente está falando sobre impacto social, valor compartilhado, mas se a gente não começar a falar sobre educação e sobre inovação, que são coisas que andam juntas, o nosso ecossistema ele também vai estar reduzido e vai ser muito fácil dele ser esgotado, assim. Então, a educação e tecnologia são elementos empoderadores e, se a gente não trabalhar isso na base, dificilmente a gente vai conseguir chegar naqueles números ali dos países comparativos que a gente tanto falou. Então, só voltando à minha fala inicial, é muito importante entender os desafios nossos hoje como ecossistemas, como redes altamente conectadas. Como a Duda falou do PPP6, né? Se a gente não entender os nossos desafios sociais como um desafio complexo também, dificilmente a gente vai conseguir resolvê-los. Por mais que a gente tenha trabalho para ter um acesso a capital enorme para startup, se eu não tenho empreendedor que pensa de maneira inovadora, aquele dinheiro vai ficar parado, como muitas vezes fica parado lá no BNDES, na FINEP, em diversos outros órgãos de fomento. Então, é preciso pensar soluções para problemas sociais como um problema complexo e de maneira integrada. Não dá para separar e a educação tem um papel importantíssimo nisso. Então, agradeço aí pelo convite, Duda. Espero que a minha provocação não tenha saído tanto do raio de conversa de vocês. E fico à disposição aí, caso queiram entrar em contato, caso a gente possa conversar um pouquinho mais sobre isso. É isso, obrigado. Matheus, muito obrigado por sua apresentação, que foi surpreendente e muito interessante, muito atual, né? Bem, Duda, você quer acrescentar alguma coisa ao que o Matheus falou? Não, na verdade, assim, a educação está na base de tudo, né? Assim, eu já falei aqui de manhã, acho que ninguém duvida que o investimento de maior retorno social é a educação, né? E educação de crianças quanto de primeira infância, esse, assim, é comprovadamente por todos os estudos o investimento de maior retorno social. A gente
no pacto, assim, a gente tem que sempre fazer escolhas, né? E, no caso, a nossa escolha é jovem, porque esse jovem é o pai dessas crianças e a família e toda a questão de cultura e do entorno. Então, a gente precisa fazer a transição para que esses meninos de robótica possam conviver num ambiente de capital social maior, e é isso que a gente está tratando, mas a educação é parte fundamental, a formação de jovens, a formação para a vida, de esperança. Assim, esses meninos aí, eu não tenho preocupação, mesmo no Rio. É um investimento de altíssimo nível, né? Qualidade dos diretores da escola é que importa, não é a cobertura, né? Mas o investimento aí tem. Mas o que a gente faz com os nossos jovens desesperançados desse mundo? Então, essa é a questão principal, focada com segurança e outros temas mais, né? Então, é basicamente isso. O Traeger estava me provocando aqui, a gente está falando disso, a gente perdeu 20 anos, mas os jovens são rápidos, a gente recupera tempo, né? Vamos lá? Vamos lá. Bem, eu queria convidar agora o Marcelo Mesquita. Muito obrigado, Marcelo. Bom, obrigado, Duda, pelo convite, Zé Marcos, para falar aqui hoje. Tem tanta coisa para falar e pouco tempo, né? Mas então eu vou tentar também não usar muito jargão, porque eu acho que é importante a gente não ficar muito só no mercado financeiro, né? Mas, quer dizer, basicamente, para você mandar o homem à lua, né? Você tem que, as equipes que você tem que montar para resolver problemas complexos tem que ser sempre equipes muito com experiências diferentes, pessoas de lugares diferentes, com visões diferentes. Então, quando a gente vem num fórum feito esse, quer dizer, tem tanta gente tão diferente que veio aqui falar e vai falar aqui amanhã, quer dizer, o meu olhar aqui hoje é um olhar de um lugar com uma especialidade que é a minha no mercado de capitais, que eu acho que é uma peça fundamental na tentativa de resolver esse problema complexo que é melhorar o Rio de Janeiro, né? Que eu acho que é o objetivo de todo mundo aqui, as comunidades, os lugares carentes, a educação nos lugares que estão com problema, né? E aí eu acho que para a maioria das pessoas, o que tem a ver o mercado financeiro com resolver esse tipo de problema tão complexo, né? E assim, do meu ponto de vista de estar olhando a coisa, tem tudo a ver o mercado de capitais no Brasil e o mercado financeiro evoluir para que a gente consiga atingir muitos desses objetivos, né? Então, se você olhar na história da humanidade, quer dizer, quem é que resolveu todos os problemas complexos da humanidade, né? Foram empresas. Né? São homens, mas são homens organizados numa empresa. Quando Portugal quis descobrir o Brasil, foi uma empresa que descobriu, era a Companhia das Índias Orientais, né? Quando a coroa da Holanda quis explorar a África, era uma empresa, né? Quando o Brasil quis descobrir petróleo, gastando muito, demorando muito tempo, foi com uma empresa. Petrobras. Então, é sempre uma empresa. Quer dizer, aqui o Fórum de Sustentabilidade, o Pacto do Rio, são empresas, né? São pessoas que se juntam com o objetivo para resolver um problema. Essa é a origem de uma empresa, né? E na origem dos problemas que a gente tem no Brasil é pela nossa cultura, aí podemos ficar horas aqui, tem um monte de gente de teorias, Max Weber, Marx, aí tem um monte de sociólogos, filósofos que vão falar muito, mas no final é muito simples, a cultura que tem que mudar no Brasil é que o lucro é uma coisa boa. A cultura no Brasil é de que lucro é uma coisa ruim. A cultura no Brasil é de que uma empresa que produz lucro, ela está espoliando, ela está se aproveitando dos clientes ou das pessoas. E é justamente o contrário. Os lugares do mundo que têm prosperidade são lugares do mundo onde as pessoas entendem que as empresas que produzem lucro é um sinal do sucesso de que elas estão resolvendo problemas complexos. Né? O lucro é a febre do paciente, né? A consequência de uma atuação bem feita de uma empresa tentando resolver um problema complexo para o cliente, ela gera lucro, né? Então, quando a gente tem um ambiente que demoniza lucro e que demoniza
esse tipo de coisa, a gente está na base de destruição de sistema, de solução de problemas complexos como esse que a gente está querendo resolver. Então, isso é só um pano de fundo aqui que me veio à cabeça quando terminou a palestra dele falando em solução de problemas complexos. Mas, basicamente, quer dizer, quando a gente olha o mercado financeiro do Brasil e compara com de outros lugares onde as coisas funcionam, né? Tem muitos lugares do mundo onde você tem empresas, startups que desenvolvem tecnologias novas, feito essas que ele mostrou, né? Você tem países com milhares de fundações ricas, com dinheiro para bancar projetos sociais, orquestras, museus, escolas públicas, as maiores universidades do mundo, Harvard, Yale, Stanford, são todas entidades privadas, sustentadas por dinheiro de doação de pessoas, né? Então, por que essas entidades, essas empresas de grande sucesso no mundo, a gente não está conseguindo criar um ambiente onde elas prosperem aqui no Brasil, né? E, na minha visão humilde aqui, quer dizer, são 4 grandes problemas, eu vou focar num dos 4 problemas, que é essa questão dos endowments, né? O primeiro grande problema que a gente tem aí, quer dizer, essa explicação, o que eu espero desse evento é que a gente ganhe aqui pessoas que abracem essas causas, essas bandeiras nos vários lugares onde todo mundo vai, né? Porque, assim, a gente é uma pedrinha que cai no lago e aquilo vai espalhando, e se você vai criando um consenso na sociedade de que aquilo tem que ser feito, em algum momento, por bem ou por mal, quem pode fazer a coisa acaba fazendo por pressão e por opinião das pessoas e da sociedade, né? Então, o primeiro grande problema que a gente tem chama-se FGTS. Né? Se eu perguntar aqui para todo mundo onde está a maior riqueza sua, provavelmente a sua casa, se você tiver uma casa própria, né, o imóvel das pessoas em geral é uma grande proporção da riqueza que as pessoas acumulam na vida para deixar para os descendentes, e o outro no Brasil chama-se FGTS. Todo mundo que é empregado é obrigado a contribuir todo mês 10% do seu salário para o FGTS. Né? E esse FGTS, que é a grande parte da riqueza e dos mais pobres do país, né, dos assalariados, das pessoas que vivem da renda, ele está muito mal aplicado. Né? A pior aplicação financeira que tem no país é o FGTS, ele rende menos do que a poupança. Então, você força as pessoas a fazerem uma poupança e obriga essas pessoas a botar toda a riqueza que ela está guardando na vida dela no pior investimento possível existente no país, que é o retorno do FGTS. Então, assim, uma revolução que podia acontecer nesse país era uma pressão da sociedade para que esses recursos do FGTS fossem descentralizados, quer dizer, que cada pessoa pudesse fazer com esse dinheiro o que ela quisesse. Né? Um governo que acha que pode dizer para as pessoas o que é melhor para elas é extremamente arrogante para começar a conversa, né? Para não ir em coisas piores. Mas e não é obrigado, ao fazer isso, não quer dizer que as pessoas tenham que aplicar este dinheiro em empresas privadas ou em bancos privados, nada disso. O governo pode ter lá, o Banco do Brasil pode ter, o BNDES, a Caixa Econômica, podem ter fundos onde o cidadão escolhe: eu quero botar o meu dinheiro num fundo de renda fixa do Banco do Brasil. Ou não, eu acho que o Itaú ou o Bradesco são privados, são mais eficientes do que os estatais, eu quero botar. Tudo bem que fique preso, tudo bem que a pessoa só possa retirar. As regras de utilização do FGTS podem continuar como elas são. Só que o cidadão tem que ter a conta dele e ele vai resolver onde ele quer aplicar. Se ele quer aplicar em ações, se ele quer aplicar em fundos sociais, se ele quer aplicar em startups, se ele quer aplicar na Petrobras, se ele quer aplicar num fundo de renda fixa, no que ele quiser. Cada um sabe aonde ele quer botar o dinheiro dele, a poupança dele, a riqueza dele, com a visão de longo prazo que ele tem. Ah, mas aí vai ter gente que vai aplicar mal, vai perder o dinheiro, vai ficar sem a poupança quando ficar velho. É verdade. É verdade. Mas você quer um governo que tutela as pessoas,
que diz para elas o que elas têm que fazer, ou é o contrário? O governo é que tem que fazer o que as pessoas querem, né? A pessoa é um funcionário do governo, ou é o contrário? O governo que é um funcionário das pessoas. Então, tem que mudar essa concepção. E as pessoas, você pode ter seguro também para esse tipo de coisa. Então, essa é a primeira coisa. E por que isso é importante? Porque na hora que você pega o grosso da poupança do país e permita que ela seja aplicada com eficiência, da maneira que as pessoas querem, que vão buscar retorno, que vão buscar coisas boas, elas vão querer o quê? Empresas para investir, bons negócios para investir. Por que só tem 350 empresas e não 2.000 listadas, como o Zé Marcos mostrou no gráfico dele na Coreia, né? Não tem por isso, porque o governo obriga todo mundo a botar o dinheiro no FGTS, o FGTS compra o quê? Dívida pública. Para quê? Para bancar a gastança, a corrupção e a incompetência do governo, em vez de bancar o quê? Empresários, empreendedores que querem criar empresas para resolver problemas complexos da sociedade, né? Então, esse é o grande problema gigante que a gente tem aqui, né? O segundo grande problema, além desse problema do FGTS, é a questão, no Brasil se cria toda essa cultura de que se você não é rico, você não sabe as coisas, né? Então, a CVM criou no Brasil classificações, né? A gente tutela tudo, né? A gente proíbe droga, a gente proíbe remédio, tem tarja preta, vermelha, amarela, azul. Quer dizer, o governo sempre quer dizer para as pessoas o que elas têm que fazer, como elas têm que fazer. É uma loucura. Então, no mercado financeiro é a mesma coisa. Esse mesmo governo que tem essa imagem de que ele sabe tudo e o cidadão não sabe nada, inventou uma maluquice que é investidor qualificado, investidor profissional, investidor amigo do rei, investidor amarelo, investidor azul. Então, tem classificações de investidor. Então, se você é uma pessoa que não tem 10 milhões de reais para investir, hoje no Brasil, você não pode comprar qualquer coisa no mercado financeiro que você queira. Você é obrigado a comprar os produtos tarja preta, vermelha, amarela, azul, que o governo definiu que você, por não ter muito dinheiro, não pode comprar. Isso é uma loucura, né? Em qualquer lugar do mundo, essa descentralização das decisões é que permite que empresas novas apareçam, que você aposte em projetos que você acha interessantes. Aqui não pode. Aqui, se você tem R$100, você quer dar os R$100 para um projeto social, num fundo social, o governo vai dizer não, você não pode, porque você não tem dinheiro, você não pode fazer o que você quer. Né? Você pode ser PhD em física quântica, o governo não deixa. Então, esse é o segundo ponto, quer dizer, tem que permitir que as pessoas façam o que elas queiram, né? Acabar essas classificações malucas. A terceira coisa são esses fundos endowments. O que são fundos endowments? Nos Estados Unidos, principalmente, é a grande ovo de Colombo. Por quê? São fundos de doação. O que é a tradução de endowment melhor que existe? É doação, né? Agora, qual é a diferença de você doar e de você doar para um fundo de doação, né? É a diferença da sustentabilidade. É a diferença do, né, o Confúcio que dizia, né, em vez de dar o peixe para alguém, ensina a pessoa a pescar. Né? Porque quando você ensina a pescar, a pessoa está salva e ela vai pescar a vida inteira. Você dá um peixe, a pessoa não tiver o outro peixe, ela vai morrer. Então, no mundo das coisas do bem, das coisas de projetos sociais, de coisas que têm retorno social e não retorno só financeiro, por que o endowment é importante? Se você doa o dinheiro para um fundo de doação e esse dinheiro passa a ficar ali para sempre, e ele passa a ter um retorno financeiro do qual você tira um dividendo, ou tira um pedaço, ou tira o retorno para bancar o projeto, para bancar a causa, você cria uma bola de neve que ao longo de gerações, esse dinheiro vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo, e isso fica um dinheiro enorme, com uma governança, com um grupo de pessoas que ali ajuda a investir aquele dinheiro naquela causa e vira uma energia positiva gigantesca. Então, por exemplo, Harvard, por que é a melhor universidade do mundo? Porque ao longo de 100 anos, quase todos os ex-alunos, várias pessoas que estudaram lá, doaram dinheiro quando morreram ou durante em vida, e foram doando dinheiro para o fundo de doação de Harvard.
Isso foi acumulando, foi gerando retorno financeiro e isso banca a universidade. Então, hoje, Harvard tem 40 bilhões de dólares num fundo, dos quais você tira 5% ao ano disso para bancar a universidade, pagar o salário dos professores, pagar bolsa para pessoas que são inteligentes e esforçadas, mas não têm o dinheiro para estudar lá. Então, uma universidade hiperinclusiva. Todo mundo é uma universidade privada, mas qualquer um pode estudar lá, é só ser escolhido, passar na prova, não precisa ter dinheiro, porque o endowment paga a bolsa para essas pessoas, consegue fazer pesquisa, fundo perdido, tudo isso. E qual é o impacto desses endowments? Além de bancar de forma sustentada empresas e negócios sociais no longo prazo de forma sustentada, na outra ponta do balanço, eles investem esse dinheiro no mercado financeiro. Então, o endowment de Harvard, como investidor, porque esse dinheiro tem que manter o valor dele no tempo, ele procura startups que vão desenvolver novas tecnologias, eles procuram empresas inovadoras, nascentes, pequenas, que vão crescer e vão dar retorno para bancar o dinheiro para continuar a fazer o que eles querem. Então, é um investidor de longo prazo. Por que os Estados Unidos têm um ambiente que tem dinheiro para fazer essas coisas que aqui a gente não tem? Porque esses endowment funds são gigantescos, né? E tem visão de longo prazo, porque como o dinheiro não pode ser resgatado pelos cotistas, entre aspas, ele pode investir num projeto de 20, 30 anos. Se você investe num fundo de ação aqui no Brasil, você às vezes tem liquidez diária, ou liquidez de 30 dias, né? Porque todo mundo é viciado no curto prazo, porque o governo, como é incompetente e perdulário, tem muita dívida pública, ele precisa pagar diariamente Selic, CDI, porque senão ninguém empresta para o governo, que a gente sabe que o governo é péssima qualidade, sempre, nos 100 anos do Brasil. Então, ninguém quer dar dinheiro para o governo se não puder tirar no dia seguinte. Você vai botar meu dinheiro aqui para o governo, vai ficar 10 anos, você fica com medo de nunca mais receber o dinheiro de volta. Então, você aplica overnight, né, do dia seguinte. Se todo mundo aplica a sua poupança num negócio que pode sacar no dia seguinte, não tem dinheiro no mercado para fazer coisas de 20, 30 anos. Então, quando você tem uma orquestra sinfônica, isso é um projeto de 20, 30 anos, um museu é um projeto de 20, 30 anos, uma universidade é um projeto de 20, 30 anos, uma comunidade, né, um projeto de desenvolver empreendedorismo nas comunidades, isso é um negócio de 20, 30 anos, isso não é um negócio que você põe dinheiro, daqui a um mês pode tirar que resolveu o problema, não é assim. Então, esse ecossistema que precisa existir, precisa ter esses endowment funds. Já tem um projeto de lei no Congresso, que está parado, de um deputado do PSDB e do PT, o presidente e relator da comissão, que está querendo criar essa figura jurídica dos endowments no Brasil. Só que é só para educação. A visão deles foi de que só quem pode ter esse tipo de fundo doação seriam universidades públicas, né? E, de novo, não tem que dizer para que serve esses fundos, tem que deixar aberto, a sociedade vai escolher para que vai ter gente que vai querer dar para orquestra, vai ter gente que vai querer dar para empreendedorismo social, vai ter gente que vai querer dar para hospital, tem para o que ela quiser. Por que o governo, por que um deputado tem que dizer para que você vai usar o seu dinheiro para fazer o bem, né? Então, uma outra solução, que não precisa passar pelo Congresso, que a gente tem feito algum lobby, é tentar que a CVM aceite que você crie, como você tem hoje um fundo multimercado para aplicar em fundo de ação, fundo de renda fixa, fundo de uso, cria uma nova categoria que chama fundo doação. Você vai lá, põe o seu dinheiro e nunca mais você pode sacar esse dinheiro. Só que qual é a beleza desse fundo doação? Por que é diferente de uma doação? Quando você doa, você doou, você foi embora, você abandonou aquilo, você não participa mais daquilo. Quando você tem um extrato que chega todo mês para você na sua casa pela carta do gestor do fundo, dizendo, olha, você tem 1% desse fundo doação Museu do Amanhã,
e você é obrigado a ir uma vez por ano lá votar na Assembleia e olhar o relatório de impacto social desse projeto, você vai se envolver naquilo. Você é um condômino do seu prédio que você está interessado em ver se o síndico ali, de fato, pintou a garagem. Então, se você doou para um fundo que você não é mais aquele dinheiro seu, você doou, mas você tem um pedacinho ali, uma cota, uma participação que você, para sempre na sua vida, fez parte daquele projeto, você vai ser chamado a ajudar, a doar seu tempo, a doar a sua supervisão para que aquele projeto seja bem executado, com eficiência. Então, quando alguém liga na sua casa, a Legião da Boa Vontade, deve ser maravilhosa a Legião da Boa Vontade, mas você ficar todo mês recebendo uma ligação dizendo, você vai doar, vai dar... Quer dizer, o que acontece? Hoje no Brasil você tem um monte de projeto legal que gasta uma energia enorme, uma quantidade de gente enorme para ficar captando recurso a todo instante. Se você cria esses fundos de doação, no início é assim, mas o dinheiro vai acumulando, é uma bola de neve, que cada vez menos é necessário ir buscar. E aí você é um efeito positivo, um ciclo virtuoso, porque esses fundos vão ficando grandes, ele começa a ter dinheiro para fazer marketing. Então, por exemplo, você pode anunciar no Jornal das 8, doe aqui, igual esse Criança Esperança, não tem às vezes projetos que você tem captação enorme, porque tem marketing, as pessoas não sabem que existem os projetos. Então, esses fundos endowments vão crescer de uma forma que eles vão conseguir também ser um atrator de energia, de fundo, de dinheiro, das pessoas que querem doar R$10. Eu quero doar R$10 para o museu, para o hospital do Andaraí. No mundo inteiro é assim. Aqui a gente não consegue fazer isso, porque não existe fundo endowment, porque a CVM não deixa quem quer doar pouco dinheiro ou quem tem pouco dinheiro fazer o que quiser com dinheiro, e não tem esse ambiente onde a poupança do país pode ser colocada onde as pessoas querem botar. Ela é direcionada para bancar o governo perdulário. Então, aí vão dizer, mas isso é uma agenda da direita, porque isso é privatização do sistema previdenciário. Né? Esse é o discurso bonito para político enganador das pessoas. Né? Eu quero ver onde ele aplica. Quem diz isso, você pergunta para ele, e a sua poupança você aplica onde? A sua poupança você quer botar onde? Num negócio que rende nada menos que a inflação, ou você quer botar a sua poupança num negócio que dá retorno? Né? Então, esse é o problema. Então, é uma hipocrisia enorme que a gente tem nesse país. Né? E um outro tema que está acabando o tempo seria o novo mercado, quer dizer, a reforma do novo mercado, que é importante, mas isso eu acho que é um detalhe muito técnico para a gente falar aqui, mas é basicamente, eu sou contra proibições, mas eu acho que é importante a transparência. As pessoas têm que ser maiores de idade, elas têm que saber a consequência dos atos dela. Como sociedade, a gente só vai evoluir se a gente parar de tutelar as pessoas são inteligentes. Então, é por isso que eu sou a favor de liberar a droga. Né? Eu acho que é uma pena. Quem se droga é uma pena. Vai se destruir, vai se matar, vai tomar um risco, um custo social. Não é problema da pessoa. Não é problema do governo. É a mesma coisa no mercado. Então, você tem, por exemplo, hoje criou um label, né, que se chama Novo Mercado, que foi fantástico. Dessas 300 e tantas empresas que estão na Bolsa hoje no Brasil, quase 100 e tantas existem só porque se criou o Novo Mercado, que é uma autorregulação, onde a empresa, porque ela quer, ela se compromete a fazer uma série de coisas de transparência, de equidade dos acionistas e tal. Só que isso se estragou. Se estragou por quê? Porque no Brasil, metade da economia é estatal. A gente tem um país cheio de empresas públicas, estatais, então, cuja governança é péssima. Né? Então, você tem que criar um novo mercado para estatais e um novo mercado para empresas privadas. Por quê? Porque você não pode achar que uma empresa privada vai fazer uma série de coisas que para uma estatal é um sonho de uma noite de verão. A gente não é assim. O dono de uma empresa estatal é o governo, não é um empresário, um grupo de investidores. Então, as regras têm que ser totalmente diferentes do que é importante para você ter governança de um grupo ou de outro. Mas, enfim, isso também é um tema
talvez meio fora daqui desse debate, mas que eu acho que é importante todo mundo saber, porque nas conversas com os amigos, na hora de votar, na hora de ouvir as pessoas, é importante entender que esse tema é fundamental, isso é a base que vai permitir que tudo isso aqui que todo mundo quer fazer seja feito. E às vezes não é feita essa conexão entre o mercado financeiro e essas coisas todas que a gente quer fazer aqui, né? Esse é o próprio Fórum de Sustentabilidade, o Cariocas em Ação, tudo isso podia ser bancado por um fundo doação. Todo mundo que quer, cada um doa R$10, R$20, R$30, coloca lá, recebe no final do mês um extrato, quando você é convidado anualmente ou semestralmente para um evento onde vai apresentar o impacto social do projeto, o que fez, o retorno que fez, né? Já tem algumas coisas no Brasil, por exemplo, só para terminar, tem um endowment que foi criado no Brasil, que é Amigos da Poli. O que foi? Ex-alunos da Universidade de São Paulo, da Faculdade de Engenharia da Universidade de São Paulo, criaram um fundo que gere um dinheiro de ex-alunos que estão dando, e esse fundo banca projetos de pesquisa, banca bolsas para alunos que precisam de bolsa para estudar, ajudam a gestão da universidade. Agora, esse fundo ainda é mambembe. Por quê? Porque como não existe essa legislação ainda de endowment que tem que ser criado, se esses gestores, esses doadores morrerem ou mudarem de opinião, ou mudarem de país, ou ficarem sem dinheiro porque a empresa deles quebrou, alguma coisa assim, o projeto morre, não é sustentável. Então, para ser sustentável, o ideal é ter esse fundo endowment criado na lei, na legislação, porque aí os financiadores sumiram, vão aparecer outros, e a gestão do projeto continua, e ela se sustenta. E é por isso que lá nos Estados Unidos esses fundos são gigantescos e funcionam, e são um motor da solução desses problemas complexos que a gente precisa resolver aqui. Marcelo, muito obrigado. Eu acho que é bom lembrar que quando a gente fala de... A gente não está falando só de sustentabilidade do Rio, nós estamos falando de sustentabilidade do Rio, sustentabilidade da nossa nação, sustentabilidade, né, do nosso país para o futuro. E daí a importância muito grande do mercado de capitais, né? E alguns detalhes interessantes, né? Você estava falando de Harvard, aí, do Endowment Fund de Harvard, lembrando que o presidente Obama, inclusive, foi estudante de Harvard graças a esse tipo de mecanismo, né? É um exemplo interessante, né? Eu queria passar a palavra agora para o Tomás Tosta de Sá, que é presidente do Instituto IBMEC. Vamos lá. Obrigado. Bem, bom dia a todos e a todas. Eu queria primeiro agradecer a Duda pelo título da palestra que ela me deu, porque não era essa palestra que eu ia fazer, mas ela me deu a oportunidade para falar de alguns assuntos que são muito caros na minha vida pessoal, na minha vida profissional. Antes de começar a falar sobre incentivando a base da pirâmide, a feira do dinheiro, eu queria dizer que só há mercado de capitais em países capitalistas. O Brasil tem um viés anticapitalista. O Marcelo falava que era um viés anti-lucro, mas o lucro só existe nos modelos capitalistas. Pode passar, por favor? Eu peguei... Eu peguei, então, alguns livros escritos por pessoas, autores importantes, sobre o capitalismo. O Capitalismo Consciente é um livro escrito por John Mackay, juntamente com Raja Sisodia, um doutor da Universidade de Harvard, se não me engano, fazendo uma afirmação sobre a importância do modelo capitalista, a primeira percepção dele anticapitalista, e as frases ali que ele cita são frases diretamente extraídas do livro dele, e conclui com a última frase que eu coloquei: o empreendedorismo capitalista é bom porque cria valor ético, coisa que esse país
está vivendo uma grande transformação. Eu tenho dito, e estou muito otimista com a perspectiva do país, porque o Brasil é um país que há 500 anos sofre do furor arrecadatório. O Marcelo falava do sequestro da poupança privada que vai para a mão do governo. Só para vocês terem uma ideia, no ano passado, 36% foi a arrecadação tributária, 10% foi o déficit nominal, ou seja, 46% do recurso que foi para o governo foi o significado do sequestro realizado pelo governo. Mas o pior de tudo é que o governo continua falando em arrecadar mais. Neste ano passado, o volume da inadimplência tributária foi superior ao volume da arrecadação, o que significa que não adianta aumentar impostos, porque você vai aumentar a inadimplência tributária. O segundo grande mal da sociedade brasileira é o delírio regulatório. O Brasil, desde os 500 anos do seu descobrimento, é vítima de um processo de delírio regulatório. Um trabalho realizado pelo professor Cid Heráclito, que foi procurador da Fazenda, ele mencionava que 4.800.000 atos regulatórios foram produzidos desde a Constituição de 1988. Eu escrevi um artigo para o Globo sobre isso, cometi um engano, mas eu disse que eram mais de 3 milhões, mas 4.800 é mais do que 3 milhões. Mas é só para mostrar o que a sociedade brasileira sofre para existir. Quer dizer, o empresário brasileiro é um recordista, porque além de ser fortemente tributado, ele tem que conviver com o delírio regulatório. E, último e mais não menos importante, a impunidade. A impunidade é o outro marco da sociedade brasileira há 500 anos. E isso já, Padre Antônio Vieira, nos seus sermões do século XVII, falava sobre a impunidade. Só o negro e o indígena iam para a cadeia. Aqui no Brasil, mais recentemente, só o pobre ia para a cadeia. Mas o pilar da impunidade está caindo, minha gente. O pilar da impunidade está ruindo. E isso vai provocar uma enorme mudança na sociedade brasileira como um todo. Vai ter reflexos no delírio regulatório, vamos ter que passar por uma nova legislação para mudar o modelo político e, sem dúvida nenhuma, vamos ter que reduzir o tamanho do Estado, reduzindo a tributação. Bem, mas isso tudo só existe em modelos capitalistas. Eu peguei mais 2 ou 3 exemplos. Capitalismo em Confronto é um livro do Philip Kotler. E aí ele menciona uma frase, aliás, não é do livro dele, A Riqueza na Base da Pirâmide, descreve como a inovação local e assistência financeira aos pobres podem incentivar os indigentes a ajudar a si mesmos a escapar da pobreza. Eu vou fazer uma menção a essa frase e ligar uma proposta antiga minha com a criação do que eu chamo os fundos de microcapital de risco para os empreendimentos dos pobres. Quando eu digo pobres, são normalmente aqueles que vivem nas favelas e que não têm acesso e que você precisa criar. Eu fui presidente da CVM e eu criei, na época, 21 anos atrás, os fundos de investimento em empresas emergentes. O corpo técnico da CVM não sabia o que eu queria dizer com empresa emergente. E eu fiz de propósito, porque se eu fizesse um fundo para apoiar a micro, pequena e média empresa, você já estava imediatamente entrando no delírio regulatório. Mas o fundo para empresas emergentes podia abranger qualquer tamanho e qualquer tipo de empresa. Fui vencido, porque na hora de regular, exigiram que eu estabelecesse um limite de faturamento para as empresas que poderiam ser investidas por esse
por esse fundo. Mas não há nenhum impedimento a gente transformar, vocês que estão trabalhando nisso, transformar essa instrução da CVM, que está em processo de revisão, e criar um fundo que eu chamo de microcapital de risco. O microcrédito foi criado lá em Bangladesh. E foi uma experiência extremamente bem-sucedida. Não há por que não possamos criar no Brasil os fundos de microcapital de risco. Bem, avancemos um pouco. Eu não estou olhando o meu relógio. Luigi Zingales, Um Capitalismo para o Povo, escreve o que é naquilo que nós acreditamos. Os mercados livres e competitivos são os criadores da maior riqueza jamais vistos na história da humanidade. Não é preciso mencionar a batalha após a Segunda Guerra Mundial entre o modelo americano e o modelo soviético. Só que Peter Drucker chamou o modelo americano um verdadeiro socialismo de mercado e o modelo soviético de um modelo de capitalismo estatal. O capitalismo estatal ruiu, o socialismo de mercado prevaleceu e nos Estados Unidos, que precisará sim fazer uma revisão do seu modelo capitalista, porque a distribuição do lucro, que é a medida correta do sucesso das empresas, porque a medida do sucesso dos investimentos, a distribuição do lucro vem sendo feita de maneira extremamente injusta. Hoje, nesse livro que eu mencionei, do Capitalismo Consciente, ele mostra como é que evoluiu a remuneração do executivo de uma grande empresa, o CEO de uma grande empresa, em 1980, recebia 42 vezes a média dos salários, da folha de salários da sua empresa. Em 2000, ele estava recebendo 535 vezes mais. Isso é uma demonstração clara de que há necessidade de se fazer uma revisão nesse modelo. Eu escrevi 2 artigos, que eu vou passar rapidamente, porque eu distribuí o livro do Instituto IBMEC, para que não me confundam com as faculdades IBMEC. O Instituto IBMEC, que eu presido, em 1999, vendeu a franquia educacional. Eu sou o primo pobre do primo rico. O primo rico foi vendido o ano passado, as faculdades IBMEC foram vendidas o ano passado pela módica quantia de 730 milhões de reais. Eu não tenho um endowment fund que se aproxime nem de 3 milhões de reais. Quer dizer, se não tivéssemos vendido a nossa franquia educacional, provavelmente eu seria não um empresário, porque o IBMEC é um instituto sem fins lucrativos, mas teria muito mais recursos para ajudar no desenvolvimento do mercado de capitais. Bem, o Capitalismo Solidário, eu escrevi esse ano um outro artigo, pode passar, sobre o capitalismo destrutivo, e citei o caso americano, do Lehman Brothers, em 2008, que foi o maior exemplo de capitalismo destrutivo no sistema financeiro mundial. O seu principal executivo, ele alavancava, obviamente, o banco com recursos utilizados através dos derivativos tóxicos do mercado imobiliário. Ele não tinha capital dele no banco, ele ganhava em função, como executivo, do bônus. Quanto mais o banco ganhasse, mais ele tinha como remuneração. O banco quebrou e ele foi receber a remuneração, o bônus dele, de 100 milhões de dólares por ter quebrado o banco. Quer dizer, isso é capitalismo destrutivo. Como é capitalismo destrutivo que nós vimos acontecer com a Petrobras? A insanidade, e eu não vou falar da corrupção, na realização de maus investimentos, talvez propulsionados por objetivos de corrupção, fez com que a maior empresa brasileira praticamente quebrasse. É outro exemplo de capitalismo destrutivo. O caso da Samarco.
A Samarco, uma empresa, todos conhecem, provocou um desastre ambiental de dimensões incríveis. Por quê? O seu lucro, que deveria ser apropriado em grande parte também para proteção ambiental, para garantia de não ruptura das suas barragens, não foi aplicado nessa finalidade, foi deixado isso secundariamente, o resultado está aí, é um exemplo de capitalismo destrutivo. Eu coloquei isso, Duda, não estava no meu programa também. Volta um instantinho. Esse projeto ali, Rio, capital da tecnologia e inovação, foi um projeto que eu apresentei ao candidato prefeito Eduardo Paes. O Eduardo foi formado também na PUC do Rio de Janeiro, era meu companheiro no Conselho de Desenvolvimento da PUC do Rio de Janeiro, quando eu presidi a Associação dos Antigos Alunos da PUC. Esse projeto foi um projeto que eu apresentei aos candidatos a prefeito do Rio de Janeiro na época, o André Urani, uma saudosa memória do André Urani, estava lá presente, e depois que eu fiz a apresentação, ele foi conversar comigo na Associação dos Antigos Alunos da PUC e falou: Tomás, esse é um projeto que você tem que tocar e levar para adiante. Obtive, sim, o apoio da Duda. Ela assumiu com o Eduardo a Secretaria de Finanças, mas não conseguíamos captar os recursos para fazermos um planejamento estratégico. Eu vou mencionar rapidamente, eu queria mencionar essa frase, um instante, volta um minuto. Reter o capital intelectual do Rio, recuperar talentos perdidos e atrair novos talentos. O Rio de Janeiro é, e sempre foi, um grande centro de formação de capital intelectual. O processo ocorrido no Rio nas décadas de 80 e 90 provocou um êxodo de cariocas, principalmente para São Paulo. Eu fui em 1969, bem antes do êxodo. Na minha época, eu já tinha interesse no mercado de capitais, era apenas um investidor aqui no Rio. A Bolsa do Rio negociava 95% do mercado de bolsa no Brasil. 2001, quando eu voltei, 32 anos depois, meus filhos e netos moram lá, só veio minha esposa comigo, porque, como toda mulher, muito mais sábia do que a gente, disse, na terceira idade, o Rio de Janeiro é muito melhor do que São Paulo. Ela tem toda a razão, mas o Rio de Janeiro é, ainda hoje, um local fantástico para a gente viabilizar o que eu chamo esse desenvolvimento baseado na base da pirâmide, na micro, pequena e média empresa, na base do empreendedorismo. Eu vou concluir, só para concluir, a Duda falou do Rio, da Feira do Dinheiro. O que é a Feira do Dinheiro? A Feira do Dinheiro é um evento que eu estou querendo fazer aqui no Rio, no dia 1º e 2 de dezembro. Estou buscando uma negociação com a Bolsa, a BMF Bovespa, para fazermos esse evento na Bolsa do Rio. O edifício da Bolsa do Rio transformou-se a parte de baixo num grande centro de eventos. E queremos fazer a primeira Feira do Dinheiro, e as pessoas diziam: Tomás, esse nome não serve. Eu falei: tudo bem, então vamos chamar de Rio Money Fair, a Feira do Dinheiro. Agora eu vou fazer uma pesquisa, eu quero fazer uma pesquisa. Qual dos 3 nomes vocês preferem para o evento? Feira do Dinheiro, Rio Money Fair ou Rio Money Fair, a Feira do Dinheiro? Levante a mão quem acha melhor. Só Feira do Dinheiro. Só Feira do Dinheiro. 2, Rio Money Fair. 2. Terceiro, Rio Money Fair, a Feira do Dinheiro. Ganhou, eu vou manter o nome. Duda, muito obrigado. Falei sobre a Feira do Dinheiro. Obrigado a vocês.
Tomás, muito obrigado. Posso falar um minutinho só? Claro. Não, eu acho que é uma questão fundamental. Eu devia estar sentado do lado de lá da mesa, porque eu estou à esquerda desse painel, né? Assim, eu estou querendo falar de lucro econômico, social e ambiental e formas de tributação em função das externalidades que você gera. Eu acho que não é só lucro econômico que a gente deve considerar, e o papel das nossas empresas é gerar todos os lucros. E os engalhes que você citou, falando do capitalismo dos pobres ou alguma coisa desse tipo, capitalismo social, acho que o modelo americano, a gente discutiu aqui o IPS de manhã, certamente os Estados Unidos é o país de maior PIB per capita, mas não é o país de maior indicador de progresso social, de prosperidade, então tem que complementar um lado com o outro lado, né? Acho que o capitalismo social nos Estados Unidos não funciona tão bem assim, apesar da liberdade, sim, né? Então acho que a gente tem que compor as coisas, e os Zingales falou, tem um livro junto com outro autor que eu não lembro, que é Save Capitalism from Capitalists. Salve o capitalismo dos capitalistas, que é basicamente isso, a essência do capitalismo, do Milton Friedman lá de trás, é isso, mas assim, a falta de concorrência, não vamos brigar, não vamos brigar, mas vamos salvar o capitalismo dos capitalistas que querem concentrar lucro econômico. Então, não, estudamos juntos na PUC, estamos alinhados. Duda. A ideia é integrar. Não, o conceito capitalista, só ele é que pode depender do lucro. A distribuição do lucro é que tem que ser melhorada. Tem que ter uma parcela muito mais significativa para o capital humano, para os trabalhadores. Não é só para o executivo. Tem que ter meritocracia, é fundamental. O serviço público não tem meritocracia, e temos visto aí o desastre do crescimento do Estado. As remunerações dos servidores públicos, hoje no Globo, enquanto o setor privado, 12% o aumento dos servidores privados contra 40% de aumento dos servidores públicos. Bem, eu estou absolutamente sintonizado com a Duda. O capitalismo tem que ser a mola propulsora da economia, porém com uma distribuição mais justa do lucro, contribuindo, sim, para o lucro de objetivos sociais. E queremos que a Bolsa não seja só uma exposição de dinheiro, e que a gente volte a ter uma Bolsa no Rio de Janeiro, para o mercado de acesso, para causas socioambientais, né, Rony, né? Nossa velha bandeira aqui, vamos reativar essa economia, esse mercado de capitais verdes, essas finanças verdes. Vai lá, Luciano. Nós vamos ouvir então o Luciano Porto, que é o presidente do Conselho de Segurança, Ética e Cidadania da Associação Comercial do Rio, que vai nos falar sobre inovações jurídicas para o desenvolvimento integrado. Muito obrigado, Luciano. Pessoal, obrigado, boa tarde. Bom, primeiro, obrigado por estarem acordados, né? Mérito dos meus colegas de painel, essa altura do campeonato. E eu vou fazer o diferente da apresentação do meu colega aqui de associação, o Matheus. Eu vou fazer uma apresentação acústica, fazer uma coisa assim, voz e violão, que eu não tive chance de fazer aquela apresentação bacana, porque eu estava tentando compreender aquela fórmula da Duda para transformar num contrato. Então, eu fiquei muito ocupado com isso, não consegui fazer a apresentação desse jeito. Mas o meu desafio talvez seja um pouco assim, mediar um pouco desse conflito aí, nessa função de advogado, de tentar fazer uma ponte aí dessa não regulação com alguma regulação, com a regulação necessária. E então, a ideia foi falar sobre inovações jurídicas para o desenvolvimento integrado. Isso pega um gancho com o que a Duda falou no início, hoje de manhã, quando estava lembrando do Rio Investors Day, que a gente deve resgatar o que tem sido feito de bom no Brasil e para fortalecer aí o rumo ao desenvolvimento sustentável. Eu brinco que o Brasil tem uma certa, assim, como se fosse uma bipolaridade, uma autoestima bipolar. Então, ou a gente é o máximo ou a gente é uma porcaria. Nunca é uma coisa razoável, quer dizer, é o 7-1 ou o melhor do mundo, não tem meio termo. Então, e aí, eu acho que assim, quando eu comecei a trabalhar com a Duda no conceito do Pacto do Rio, quando isso me estimulou e tal, o meu compromisso foi justamente nessa linha de buscar
de buscar resgatar isso que tem, de que existe bom aqui e chegar e poder construir um futuro melhor para a nossa cidade, nosso país. E esse é o meu compromisso aqui na casa, como o presidente do Conselho de Segurança Pública, Ética e Cidadania, sucedendo a Duda, e o gancho, acho que do que eu vou estar falando aqui é justamente pela cidadania, pelo viés da cidadania, que é como matriz aí desse nosso trabalho. Eu comecei, como advogado, eu trabalhei com várias questões de sustentabilidade e daí, e na sequência disso, eu comecei a estudar inovação social há uns 3 anos atrás. E todos esses temas que o Matheus trouxe aqui, eles me entusiasmam bastante e especialmente o potencial impacto disso na nossa sociedade como um todo, na sociedade, me refiro, enfim, no mundo como um todo. E justamente essa necessidade de a gente se preparar para essa tendência futura, a gente precisa olhar onde a gente está para a gente poder se direcionar para esse futuro. Então, é nesse sentido que eu venho falar de inovações que são inovações sociais, que são inovações jurídicas, para o que eu estou chamando de desenvolvimento integrado. Na verdade, o desenvolvimento integrado aí, eu pego um gancho do conceito que a gente tinha abordado aqui para o Pacto do Rio, para uma metrópole integrada. Eu não quis repetir o desenvolvimento sustentável e quis falar nos conceitos da inovação, da teia de inovações. Quer dizer, é meio como esse desenho que tem aqui, são as várias inovações que vão acontecendo ao longo do tecido social e que impactam o todo que a gente está vendo. Eu até, inclusive, tenho um artigo sobre a Lava Jato nesse sentido. A gente vê o que está acontecendo na Lava Jato atualmente e, na verdade, essa possibilidade disso acontecendo, e digo, da resposta do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal e da sociedade como um todo, isso tudo resulta de uma infinidade de inovações jurídicas que foram acontecendo nos últimos 20 anos, que vão se somando e permitem essa situação existente agora. Então, acho que eu vou fazer, enfim, um pouco de um paralelo disso com relação ao tema aqui da nossa palestra de hoje. Bom, falando sobre mercado de capitais, mercado, na verdade a gente está falando de investimento, e investimento passa por confiança. Quer dizer, para você decidir colocar dinheiro em alguma coisa, a base disso é a relação de confiança. E confiança é uma coisa muito difícil de ser construída e é um projeto de bastante longo prazo. E o Brasil, e justamente esse debate aí sobre a situação, como o Brasil vem se posicionando para isso, é o foco da minha análise aqui. Então, para nós gerarmos o foco desse desafio no mercado de capitais, para poder contribuir para o desenvolvimento integrado, a gente está falando aí de poder do mercado de capitais que seja apto a gerar e manter a confiança dos investidores para captar, manter e crescer investimentos sociais privados. Então, nesse contexto, eu acho que a gente começa com um reconhecimento aí do que eu já mencionei, que foi um avanço que me parece o principal avanço jurídico e institucional para esse desenvolvimento, que é o Brasil passar o cumprimento da lei passar a ser um conceito básico no Brasil. Isso é na linha do que o Tomás estava mencionando, essa mudança ética aí é extraordinária. E, especialmente para um advogado, isso é absolutamente fundamental. A gente tinha antigamente lei para inglês ver, e a lei que era cumprida só para os ingleses verem, especialmente no tempo da escravidão, mas a gente hoje está fazendo leis quer dizer, a gente tem a esperança como cidadão de que a gente esteja fazendo hoje, entrando numa era nova, de fazer leis para os brasileiros verem e se orgulharem dessa situação. E isso é possível, e aí uma segunda inovação aí a destacar, por conta de um avanço tecnológico espetacular, e aí volto à palestra do Matheus, porque a ideia poderia ser ótima se não existisse essa estrutura material real, científica, inclusive, importante para uma ressalva da importância do investimento científico em geral, mas que é a internet, que é o avanço, que na verdade no Brasil decorreu na sequência da privatização das telecomunicações, mas esse acesso à internet que hoje em dia é bastante pulverizado, que permite um acesso à informação absolutamente extraordinário e que nos permite uma série de avanços jurídicos e institucionais ao cidadão que só tendem a crescer, pelo menos por conta dessa aumento de
de disponibilidade dessa tecnologia. Isso combinado com a nossa conquista também brasileira dos últimos 20, na verdade 30 anos, da mídia livre e depois da mídia livre, né, da imprensa livre. Então, nesse contexto, eu passo a abordar o que seriam, o que me parecem são 10 das principais inovações jurídicas que estão permitindo esse cenário aí que deve dar sequência para essa perspectiva de captação de investimentos, especialmente investimentos vinculados ao social. O Brasil, nesse contexto da Lava Jato, como eu mencionei, a gente, talvez como primeira observação, como primeira inovação, seria a conformidade legal. Esse movimento que é existindo aí para o compliance, para atenção ao compliance, de modo uma cultura de compliance, uma cultura de cumprimento da lei, que vai mudando em toda a escala do poder decisório das empresas esse tipo de conduta, e aí, com isso a cultura, a sociedade como um todo vai se adaptando a esse novo olhar. Depois, e um aspecto que é fundamental, que já no tempo do Tomás na CVM e lá na origem, na lei das SA, em 1976, a questão da governança. Ao longo do tempo, todo esse período, a gente foi desenvolvendo, aprimorando e experimentando esses sistemas, e hoje em dia as questões de gestão empresarial e que podem se reproduzir em todo tipo de outra instituição, mas a gestão por metas, a meritocracia, o controle de conflitos de interesse, e às vezes é preciso regulamentar alguma coisa, Marcelo, os conflitos de interesse, as relações com partes relacionadas, o insider trading, são normas que originariamente existiram e vêm sendo aprimoradas como instituições que o Brasil vem entrando em linha com instituições, com as práticas internacionais, as melhores práticas internacionais com relação a isso. Um dado importante a levar em conta é esse acesso também à internet, que permite essa cooperação existente hoje no Brasil, que não existia há 10 anos atrás, entre as autoridades brasileiras e internacionais, que permite muito maior eficiência na conquista, na realidade jurídica do país. Então, permite o enforcement, né, a execução, e também o intercâmbio de ideias. Foi uma mudança extraordinária. E nesse mesmo quesito, também mérito da internet, a transparência. E a transparência, e eu vou dar um exemplo, seja, por exemplo, uma inovação brasileira extremamente questionada por muita gente, que é a TV Justiça. Quer dizer, uma Suprema Corte brasileira, ela se expõe diariamente na televisão, evidentemente, você podemos debater questões de vaidade ou não vaidade, mas o fato é que isso tem um valor educativo e um valor de acesso da cidadania à informação e à sua própria condição de cidadãos que é extraordinário, deve ser levado em conta. Então, e a internet, isso está na internet, mas eu queria destacar um outro ponto também, dessa linha do que eu mencionei das inovações sociais, desse permear das pequenas inovações ao longo do tempo que estão dando o resultado que a gente está vendo, os processos eletrônicos. Há cerca de 10 anos atrás, os processos de papel eles foram migrando para os processos eletrônicos que estão disponíveis na internet. Então, há 15 anos atrás, a decisão que um juiz do Paraná tomasse sobre qualquer assunto ficaria num papel, numa vara em Curitiba, e ninguém mais teria acesso, acompanharia isso. Hoje, na mesma hora, essa decisão está online, é acessível por todo o Brasil, e a gente pode acompanhar como cidadãos com muito mais atenção exercer o nosso papel de cidadãos aí, de acompanhar e fiscalizar o serviço público. Na sequência, a questão da accountability, também, que é a prestação de contas, e que também é uma tendência mundial a isso, e um aprimoramento desse quesito por conta da própria internet, e uma mudança também de linguagem importante, que é jurídica e contábil financeira, que é a adoção dos padrões contábeis do IFRS, que significa o seguinte: a gente passou a falar a mesma linguagem contábil internacional. Então, é como se fizesse, quer dizer,
os contadores, em geral, podem ler a mesma língua e, portanto, a informação está disponível de uma maneira mais acessível, compreensível e, portanto, mais fácil de ser fiscalizada, mais fácil de haver essa troca, mais fácil de haver esse acompanhamento. Depois, iniciativas, enfim, várias outras iniciativas inovadoras aí, eu vou listar rapidamente, então. Uma delas, as questões, por exemplo, toda a parte ambiental de saúde, medicina e segurança, que passaram a ser, são uma prioridade no Brasil, a gente tem dado atenção no mundo empresarial, na atenção disso, na atenção, e menciona inclusive a BNT, ia falar dela, as questões de um compromisso de simplificação, e aí a prioridade que a gente tem que ter como cidadãos aí de exigir nessa alteração, por exemplo, a questão do FGTS, olhando a solução do problema brasileiro como uma questão complexa que precisa abordar os vários temas simultaneamente e não simplesmente resolver eles de forma retalhada, a simplificação por exemplo, do nosso sistema tributário, que aqui na Associação Comercial se falou como sistema não tributário. Mas foi uma conquista nesse aspecto, o Simples Nacional, que agilizou a vida das pequenas empresas. E aí, como um destaque adicional, também a melhoria da situação da solução de controvérsias. A lei de arbitragem, a lei de mediação e tal, e as práticas disso que vem se consolidando, vem se experimentando, e com isso ganhando agilidade aí o compromisso de resolver o desfecho dos investimentos. Então, esse conjunto de elementos aí, na linha desse desenho do painel que eu mencionei, é o que vai permitindo um pano de fundo, um painel que seja mais propício para a geração de investimentos, de captação desses investimentos, de recuperação dessa confiança, que possa aí viabilizar esses projetos que a gente está apoiando, como, por exemplo, o Endowment Fund, e os social bonds aí para a gente poder realizar os projetos que a gente apoia aqui no Pacto do Rio. Obrigado a todos. Bem, eu queria agradecer a todos e por terem participado da primeira parte desse nosso painel. Nós vamos abrir agora para uma segunda parte. Infelizmente, nós estamos sempre correndo atrás do tempo. Em termos de perguntas e respostas, a gente tem espaço para uma pergunta aqui. Mas quem tiver mais perguntas poderá colocar essas perguntas no site do evento, que elas serão encaminhadas aos palestrantes e serão devidamente respondidas. Da mesma forma, as apresentações serão disponibilizadas. Mais uma vez, obrigado pela minha participação também.